Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora em todo o Brasil. Bom, você já sabe que estamos desenvolvendo uma série de conversas com lideranças importantes e essas conversas têm como grande objetivo orientar você, ajudar você a ultrapassar esse período seríssimo que nós estamos vivendo dessa pandemia do Covid-19. Não é um momento simples para a nossa vida de maneira geral, ou seja, vidas estão em jogo e a grande luta, a grande batalha é para preservar essas vidas e que a gente atravesse esse período com as menores perdas possíveis. E de qualquer maneira, também isso vem afetando o nosso tema principal, que é o tema das empresas, o tema do empreendedorismo. Então, essas conversas que a gente tem desenvolvido aqui na TV Empreendedor, que você acessa sempre pelo empreendedor.com.br, elas têm por objetivo em ajudar você, em auxiliar você a ultrapassar esse momento. E hoje nós temos uma conversa muito especial. Eu estou conversando com Nésio Fernandes. Nésio Fernandes é médico e ele é o secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo. É uma pessoa com uma vasta experiência, porque já desenvolveu uma série de estruturas de saúde, desde a saúde da família, escola de saúde, tem uma vasta visão daquilo que hoje é um dos modelos, apesar de tão muitas vezes contestado, mas que é um dos principais modelos que assegura a universalização de saúde em todo o mundo, que é o SUS. E para isso, recebo aqui Nésio Fernandes. Nésio, um grande prazer recebê-lo aqui e uma honra contar com o seu conhecimento e com a sua visão desse momento que nós estamos vivendo hoje. Olá, Hector, muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição e uma honra muito grande poder estar colaborando, né, com esses minutos de debate aqui com todos os empreendedores catarinenses, lembrando que eu sou catarinense também, né? Olha só que bacana, é verdade, você é catarinense também, é verdade, mas já andou pelo mundo, né, aprendendo e também desenvolvendo esse tema da saúde como um batalhador da área. E a primeira pergunta que eu te faço já para que você possa nos trazer esse conhecimento e essa visão. Nésio, qual é o diagnóstico que você faz hoje real? Porque a gente tem um conjunto de desinformações tão grandes, né? A mídia, de maneira geral, tenta buscar informação, mas elas às vezes são truncadas por diferentes aspectos, tanto de o Brasil já não ser um território onde a informação, onde a estatística é algo que é levado a ferro e fogo, mas principalmente porque numa crise, isso é até um provérbio que já se disse, né, numa guerra, a primeira baixa é a verdade, né? Então, você como profissional da saúde, como gestor de saúde de um estado importante da federação, o que você pode me dizer em termos de diagnóstico dessa situação hoje no Brasil? Então, Hector, primeiro assim que, começando pela frase, né, mas apesar de que na guerra a primeira baixa é a verdade, nós médicos não podemos mentir. Nós, somos autoridades sanitárias, precisamos ser sempre os mais transparentes, os mais verdadeiros, com o paciente, com o familiar, com a comunidade, com a sociedade inteira, com os nossos chefes, com as nossas autoridades. Eu tenho um diagnóstico de que, de fato, o mundo vive um colapso, um grande desastre epidemiológico que repercute como um grande colapso, um grande desafio de sistemas de saúde do mundo inteiro, mas que assume proporções de desastres que são eventos que ultrapassam a capacidade de atenção do sistema de saúde e que atingem também outros setores da vida social. Então, a pandemia, ela já afeta a indústria, afeta o mercado, a especulação, as bolsas de valores. Concomitante, nós já tínhamos uma crise econômica mundial, tínhamos a crise do petróleo, a desvalorização do dólar no país. Então, ela veio para rechear, né, ainda mais toda a complexidade que já existia no mundo, em especial no nosso país, com um fenômeno novo, desconhecido. No mundo, teve ciência do Covid-19 em janeiro, né, a partir da suspeita em dezembro. A primeira experiência em Wuhan, e o BEI, ela apontou algumas suspeitas que nos fizeram ter um grande alerta internacional. Alguns epidemiologistas do Brasil achavam que, inclusive, não chegaria ao Brasil, né? E isso foi um erro grande por parte da análise de vários colegas. No entanto, a maioria, sim, entendeu que o Covid chegaria, ele tem uma capacidade, uma força de transmissão muito grande, e, de fato, no contexto mundial,
o manejo desse desastre epidemiológico, ele tem assumido os contornos e demonstrado a fragilidade de cada processo político em cada país. Você vê o desastre que é o manejo nos Estados Unidos, que foi o desastre que está sendo no Brasil, e de como cada Estado nacional, dependendo das suas características, tem respondido de maneira mais acertada ou menos acertada, ou em alguns casos desastrosas, como no caso brasileiro e norte-americano. Então, o fato concreto é que, por ultrapassar as questões da saúde, as medidas que são capazes de poder impedir o crescimento da doença são medidas que exigem respostas dos governos centrais. Se não houver respostas dos governos centrais para proteger a economia, proteger a atividade econômica da indústria, do comércio, dos serviços, o salário da classe trabalhadora, a saúde sozinha não dá conta de resolver o problema relacionado ao Covid-19. Então, algumas teses têm se levantado ao longo das últimas décadas, né, que apontavam para a privatização da saúde, para a necessidade da financiarização da economia, e hoje nós nos questionamos de que adianta ter dinheiro na bolsa, de que adianta ter dinheiro rendendo a juro, se a nona economia do mundo não consegue produzir ventilador para o seu povo. De que adianta ter dinheiro no banco, ter dinheiro rendendo em títulos, se a nona economia do mundo não consegue produzir testes, exames sorológicos que na produção custam menos de $1 cada um. Esse aspecto que você me traz, Désio, ele é importante, que daí eu já consigo emendar com o desenvolvimento desse tema, né? O que isso nos traz? A gente tem informações de que alguns países resolveram com alguma capacidade maior, né, o problema, tanto em função de isolamento e de contenção da proliferação da infecção. E o que acontece? A gente porque falam em Dinamarca, falam em Finlândia, falam em Nova Zelândia, que a gente sabe que são países com uma população bem menor em relação ao Brasil e com uma territorialidade bem menor em relação ao Brasil. Mas não podemos também esquecer de uma Austrália, que também é um país imenso, apesar de estar mais isolado. Isso me traz, então, a indagar de você, como secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo, e obviamente se relacionando com outros secretários de saúde dos outros estados brasileiros, e fundamentalmente daí com o Ministério da Saúde e com o governo federal, como você vê a coordenação dessas ações num país que, afinal de contas, são vários países dentro do mesmo país, e muitos estados que nós temos são maiores do que muitos países, então com populações muito grandes e com a diversidade imensa que nós temos no Brasil, de condição social, de condição econômica, de condição de moradia, assim por diante. Faça esse comparativo. Hector, o que ocorre? Em fevereiro, nós, no Brasil inteiro, foram feitas várias avaliações, e nós fizemos a nossa aqui no Espírito Santo, e havia um conjunto de convicções naquele momento. Uma das convicções, que elas se demonstraram equivocadas ao longo do desenvolvimento da pandemia no Brasil, era de que esse coronavírus se comportaria semelhante a outros vírus respiratórios, e que o impacto dele seria maior na região sul-sudeste, e que o centro, norte e nordeste do país estariam protegidos em relação a essa violência de transmissão do vírus. Para esclarecer para o nosso empreendedor aqui, aí você fala que a comparação seria mais ou menos como a influenza, que todos os anos aparece, algo assim, ou até mesmo com uma SARS? Isso mesmo, que haveria uma sazonalidade, que a gente teria aí em junho, julho, final de maio, um comportamento mais característico da doença. No entanto, quando ela chega ao Brasil, ela assumiu uma violência, uma força de transmissão gigantesca em climas quentes. Você vê a realidade dos estados do Nordeste, do norte do país, do centro do país, onde, independente do clima quente ou frio, seco ou úmido, a força de transmissão do vírus é muito forte. Isso colocou em xeque a tese que relacionava a possível sazonalidade do vírus a outras doenças respiratórias. Outra questão que foi levantada foi a possibilidade de ser um vírus de onda única, que seria um evento epidemiológico com uma onda única, que passado essa não haveria outras. Isso já foi por terra também. Então, nós já temos experiências, e estamos vivendo isso nessas semanas no mundo, de países que já passaram pela epidemia e que a imunidade absoluta ou relativa, que é gerada no pós-infecção com o vírus, ainda não está estabelecida e não é conhecida. Então, isso tem apontado
é um grande desafio para todo mundo, porque o vírus tem uma grande capacidade de desorganização do sistema da onde ele chega. Um exemplo simples: se uma gestante chega para parir numa maternidade e ela está gripada, eu preciso bloquear todos os leitos relacionados àquela paciente. Eu não posso ter uma outra paciente do lado dela. Então, uma paciente me bloqueia 5, 6, 10 leitos. Ele desorganiza o sistema. Isso pode ser numa UPA, num PA, num pronto-socorro, num hospital de neurocirurgia, onde for. Então, é um vírus que, onde ele chega, ele desorganiza a rede inteira, ainda que eu tenha muitos leitos para poder atender os pacientes do Covid. Então, o diagnóstico que foi apontado lá e as características que nós apontamos em fevereiro, boa parte delas se confirmaram e outras não. E aí, no nosso país de dimensões continentais, nós então tivemos uma condução que foi totalmente desproporcional, anárquica, conflitiva, polarizada, em relação à condução dos governos dos estados, dos prefeitos, da presidência da República e do próprio Ministério da Saúde no meio, quando ele estava sendo comandado pelo ministro Mandetta. Ocorre que nós estamos vivendo o que estamos vivendo, Hector, tendo a malha aérea do país praticamente paralisada, tendo o transporte terrestre interestadual praticamente parado, as escolas paradas, os eventos paralisados. Imagine se nós estivéssemos esperando a presidência da República tomar decisões e medidas para poder reduzir o grau de interação social. Imagine o que nós estaríamos vivendo hoje no país. Graças a Deus, somos uma república federada e que os governadores, num lapso de 15, 20 dias, no conjunto do país, tomaram medidas enérgicas e oportunas, necessárias, para reduzir a interação social das pessoas nos seus estados e entre os estados. Perfeito. Que permitiu... Desculpa até eu interromper você, mas a gente tem que fazer uma pequena pausa, né? A gente volta para o próximo bloco, onde a gente continua desenvolvendo esse assunto e outros assuntos que vêm aí com o Dr. Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo. A gente volta já.